Vamos estar orando tanto pelo nosso culto, que vamos começar agora, quanto pelas crianças que vão ter a aulinha delas ali do lado. Senhor, muito obrigado por cada criança que está aqui, que o Senhor trouxe até nós, nos deu a oportunidade de falar para eles a respeito da Tua palavra, das histórias que elas vão ouvir lá. Abençoe elas, que elas possam conhecer o Senhor e entender o Deus tão maravilhoso que o Senhor é. Que use as professoras, dê sabedoria a elas, que elas possam dirigir muito bem aquele tempo com as crianças lá. E também nos ajude no nosso culto aqui. Em nome de Cristo Jesus, amém. Novamente, boa noite a todos. Eu sei que vai ser cada vez um desafio maior para nós virmos à noite nos nossos cultos. Por causa do frio, hoje até estou achando bem agradável e é bênção do Senhor. Estamos num clima bom ainda e cada vez mais frio, mas a alegria de estarmos juntos. Pela oportunidade que a gente tem de olhar para a palavra do Senhor e como ela pode responder às circunstâncias que eu e você vamos passar e viver. Porque ela é relevante. Ela sempre é relevante. Eu hoje verei junto com vocês em Mateus capítulo 6, nos versículos 19 até o 24. Quem puder abrir lá junto comigo, senão estará aqui na tela também. A versão que eu vou estar usando é a NVI. Mateus 6, versículos 19 ao 24. Quero aproveitar aí a circunstância em que nós estamos vivendo. Provavelmente você já ouviu alguma mensagem, algum estudo, já leu diversas vezes essa passagem e que é muito conhecida. Mas ao avaliar a situação em que nós estamos vivendo, é poucas vezes que a gente encontra uma passagem tão relevante para a nossa experiência. Talvez, assim como eu, alguns não perderam grandes coisas durante esses dias. Mas, com certeza, pessoas ao nosso lado perderam. Apesar de que serve tanto para uns quanto para outros, para que a gente possa depositar aquilo que é mais valioso para mim e para você, a nossa avaliação diante de tudo isso, naquilo que é precioso, que irá perdurar por muito tempo. Porque a gente pode estar desperdiçando os nossos investimentos, nosso tempo, recursos, nossos planos de vida, em algo que não é tão valioso assim. Alguns sabem, mas eu gosto muito de jogos de mesa, de tabuleiro. E para você ser bem sucedido nesses jogos, você tem que saber avaliar bem aonde investir os seus recursos, como você vai utilizar a estratégia logo no início do jogo. E nisso, sinceramente, eu sou horrível. Eu tento, desde o início do jogo, ter o maior questão de recursos o possível para chegar no momento em que eu preciso poder utilizá-los. Mas tem pessoas que são mais inteligentes do que eu, a minha esposa é um exemplo, que sabe avaliar onde investir em cada momento. Às vezes você vai precisar investir em recursos, outras vezes em habilidades que você pode adquirir em diferentes jogos. Tem um amigo meu que alguns de vocês conhecem, eu incomodo ele um pouco disso, mas ele nasceu para jogar jogos, porque esse tipo de avaliação ele faz muito bem, que é o Joel, o filho do Randall. Raros jogos que eu venço dele, porque ele sabe utilizar muito bem as estratégias do jogo. E porque eu não sei avaliar bem, eu normalmente fico fracassado. Sou um jogador fracassado.
na nossa experiência do nosso dia a dia, onde a gente investe nossos recursos, isso não pode acontecer. Deus tem te abençoado com bens às vezes, mas será que isso é o mais valioso onde você deve depositar a sua esperança, a sua alegria e seu coração? É isso que te dá conforto? Porque a gente investir no lugar errado, isso que é tão valioso, nosso coração, pode nos tornar até mesmo crentes fracassados. Pessoas que o seu maior valor pode ser assim perdido. E diante dessa passagem, a gente encontra uma resposta para isso. Onde aqui a gente vê, logo no início, versículos 19, vou ler até o 24. Diz o seguinte: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? E o versículo 24 ainda. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu vou orar antes de continuar, orar novamente. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor nos mostra nessa passagem e nos ajuda a entender sobre como avaliar a nossa vida. E nos ajude, Deus, diante do que a gente acabou de ouvir aqui, a como dedicar-nos à Tua palavra, a coisas que são eternas na vida de pessoas. E que nossa segurança esteja em Tuas mãos, onde nada irá abalar isso. E não haverá insegurança alguma. É isso que eu peço, ó Pai. Nos ajude a agir e responder diante daquilo que a gente acabou de ouvir, da forma adequada. Em nome de Cristo Jesus, é isso que eu peço. Amém. Olha só, ele começa dizendo para nós não acumularmos tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam. Tanto o que está dizendo aqui, quanto o contexto em que nós estamos aqui vendo, é de um discurso maior. Qual é o nome desse discurso? É o Sermão do Monte, onde ele está trazendo princípios que devem reger o reino dele. Aqueles que o seguem, seus discípulos, seus servos, seus seguidores, devem avaliar o que está dizendo aqui, e ele usa muitas questões práticas do nosso dia a dia, coisas que nós encontramos em nosso cotidiano e como nós devemos responder a isso. Ele usa, às vezes, elementos como a luz, como o sal. Ele também fala da forma que nós nos comunicamos, sobre os juramentos que a gente faz, coisas que a gente pratica na nossa experiência diária. E aqui ele, novamente, traz coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Tem, talvez, outras circunstâncias que são um pouco distantes, talvez por cultura, talvez não seja a nossa experiência pessoal. Mas, olhando bem para esses versículos aqui, há poucas vezes que a gente se depara com algo tão presente naquilo que estamos vivendo, que estamos experimentando. Onde vemos tantas pessoas que perderam seus bens materiais, que ouvimos de tantos relatos de pessoas que foram roubadas por ladrões,
onde não tinham como se defender. E isso é lamentável, é triste, e nos compadecemos diante de tudo que estamos vendo. E para que a gente não seja tomado pelo desânimo, pelo desespero, que às vezes pode estar pairando muito próximo de mim e de você, podemos investir e descansar naquilo que é maior do que nós estamos vendo. Isso pode ser uma resposta para o que você pessoalmente está vivendo. Pode ser que o Senhor vai usar essa passagem, isso que Ele está dizendo aqui, em você, para que você seja uma bênção ao encorajar outros. Mas certamente é valioso. Certamente é importante a gente considerar o que está sendo dito. Algo que é relevante nós considerarmos naquilo que estamos vendo aqui. Não acumulem para você tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Ele está dizendo aqui que nós não devemos adquirir bens materiais? Não é isso. Não é nenhum problema você, muitas vezes, é a bênção do Senhor, é a graça dEle, que nós possamos crescer em nossos recursos. É por causa da boa mão dEle, permitindo que isso aconteça. Um dos homens que são referência para mim e para você, apresentados pela palavra de Deus, em fé, em piedade, foi Jó. Um dos homens realmente ricos de sua época. Não é um problema os bens materiais, mas a questão principal é até mesmo como, e isso é mostrado, como ele encerra esse trecho aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro. E ele conclui com a última frase: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Existe apenas um Deus na sua vida. Um que deve estar no trono, deve controlar, você deve prestar contas a Ele. Não é aquilo que você tem, mas é o Deus que está diante de você. E essa é o que deve nos guiar diante de tudo isso. É um Deus que nunca será tirado do trono. Os seus bens podem ser tirados. Esse Senhor estará lá, protegendo a sua vida, te amparando, te consolando. Ele estará sempre presente. E essa segurança que nós podemos encontrar nessa passagem. Onde o confronto que quando é mencionado aqui, não acumulem, é no sentido onde está a nossa segurança. Onde também é mencionado aqui o nosso coração, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se para você o que você tem de mais valioso são coisas que você consegue enxergar e tocar, lamento, outras pessoas podem tirar de você. Isso irá se deteriorar. Mas o que ele está nos encorajando a saber é que nós podemos investir em um tesouro maior do que isso. É curioso como ele menciona essas questões aqui, porque elas claramente são um símbolo de mais itens, de coisas que abrangem mais do que o que está aqui. Notem que as traças, elas de fato podem destruir tecidos, podem deteriorar questões, algumas áreas, algumas questões. Mas a ferrugem, ela pode deteriorar a moeda, o ouro, a prata que existia naquele momento? O ouro não enferruja. Ele não se deteriora como os outros metais. É muito mais fácil de você preservar ele. Diferente dos nossos metais do dia a dia, que nós vamos encontrar em todos os lugares. Então, apesar do que pode estar dizendo aqui, mencionando dessa ferrugem que pode destruir, ele poderia ter dito, olha, invista nos metais certos, nos tesouros corretos, que a ferrugem não irá deteriorar. Mas não, nem sequer a respeito de fato do dinheiro, dos recursos. Mas lembrando, de qualquer um que se enquadre em seus tesouros que não sejam aquilo que é dado, que é valioso e é dito e apontado pelo Senhor.
Qualquer coisa que pode se acabar aqui, não vale a pena. Isso é um símbolo para o que está mais do que apenas nos seus recursos. Quer saber outras questões que se enquadram no que é mencionado aqui? Às vezes, pessoas, o que tem de mais valioso para alguém é sua posição, seu cargo, e luta e se dedica para isso, e negligenciam outras coisas. Nós vamos ver mais adiante de como nós podemos ficar cegos por causa desse grande zelo e dessa grande paixão que pode ter em situações erradas. Se seu grande objetivo de vida é ser um profissional excelente, que não é um problema, mas depositar sua confiança, sua segurança, sua alegria apenas nisso, acaba de uma hora para outra. Pode acabar. Se sua alegria está em ter uma segurança financeira estável e inabalável, é um problema. Se sua alegria é em bons relacionamentos, pessoas vão te frustrar, vão te deixar tristes. Se você depositar em todas as questões aqui, que não são no Senhor, naquilo que Ele nos encoraja a fazer, naquilo que Ele nos dá de mais valioso, você pode se frustrar. E isso acabará. Mas Ele nos mostra que há tesouros maiores do que isso. Ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vocês conhecem muito bem um texto de João 3,16. Eu quero abrir lá junto com vocês. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Ele nos deu, o seu Filho. Ele nos deu esse presente. Enquanto nós podemos e somos tentados a descansar nas coisas que nós conseguimos ver e tocar, nós às vezes negligenciamos o maior de todos os presentes que nós vamos receber, que é por meio daquilo que Cristo fez, de quem Ele é, da sua entrega e do seu perdão, nós podemos ter acesso à vida eterna. Nós podemos encontrar uma paz definitiva, uma paz que não se abala, uma esperança que é infindável. E não quer dizer que dias difíceis não virão. Não quer dizer que não haverá dores na sua vida. E eu me compadeço de tantos que estão sofrendo agora, nesses dias. Mas esse presente do nosso Senhor, não há chuva alguma que tira. Não há tempestade alguma que pode soprar para longe. Não há ladrão que pode tocar. Porque foi o Senhor quem nos deu. Esse é o maior de todos os nossos presentes. Esse é um tesouro valioso que nós devemos investir na nossa própria salvação, em desenvolvê-la no sentido de maturidade, de nos apegarmos a ela com grande empenho. Isso está diante de você e deve ser agarrado por ti. Talvez, em tudo isso que nós temos visto, tanto desânimo, um texto que nos marca é Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, que nos dá outra grande segurança dada pelo nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39.
aqui diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma alegria, esse é um tesouro valioso, precioso e que está diante de nós também. Se isso não te encoraja, é porque talvez você não está reconhecendo quão grande amor é esse. Com segurança profunda que você pode ter nessa verdade. Todo o resto pode te deixar desamparado, triste, frustrado, que fazem parte da circunstância em que nós vivemos. Mas quando a gente olha e consegue ter nossos olhos fitos em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, no precioso presente do seu sacrifício e do seu perdão, o mar pode estar agitado à sua volta, mas o seu relacionamento com Ele te manterá firme, inabalável. Essa é uma grande esperança que eu e você temos acesso, e a palavra de Deus nos ajuda a manter-nos firmes naquilo que Ele diz. E é nesse tipo, e especificamente nessa verdade, que a gente encontra o caminho para que nosso coração não permaneça tão agitado. E assim a gente encerra esse trecho, porque no versículo 21 de Mateus 6. Mateus 6, 21, está dizendo: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. No que você tem, e esse é um bom questionamento que nós devemos fazer constantemente. A sua paz, a sua esperança e a alegria estão depositados naquilo que você tem? Ou pode ser naquilo que é mais precioso do que isso, que virá perdurar mais do que aquilo que a gente consegue ver. E eu tive a oportunidade, privilégio, de ajudar algumas famílias durante esse tempo. E assim, ao levar uma cesta básica para algumas pessoas, não era tão valioso do que estar ao lado dela e poder encorajá-la. Eu não vi, assim, ninguém se emocionando ao receber algum material, mas eu vi algumas pessoas sendo marcadas pelo amor de Cristo, pela oportunidade de ter pessoas ao lado delas. E isso é o que nós devemos entender, que aquilo que nós podemos dar é menos valioso do que a gente pode oferecer, que às vezes é uma palavra de conforto. Não estou negligenciando as necessidades materiais, que são verdadeiras, que são importantes, mas não é o mais precioso que você tem a oferecer. Você pode oferecer até mesmo, e está ao alcance de cada um, a salvação em Cristo Jesus para aqueles que não a têm. Isso, o desamparo de uma enchente, não irá tirar dela. Nunca, jamais. Esse é o maior bem, o que de mais valioso nós podemos oferecer para que o coração dessas pessoas se sinta seguro, alegre e confiante. Quando a gente não reconhece essa verdade, você pode colocar o seu coração naquilo que não é duradouro. Em vez de nós termos nossos olhos fitos em Cristo, nós começamos a olhar para nossas circunstâncias, para nós mesmos e nossas necessidades.
e deixamos de olhar para o nosso Senhor como a fonte da nossa segurança. Deixamos de olhar para aqueles que estão ao nosso lado, que necessitam às vezes de apoio, porque nós estamos preocupados demais, às vezes, com adquirir bens materiais, de querer mais posições em nosso trabalho. E esse é um grande problema diante daquilo que a gente está vendo. E sabe o que isso torna? Você uma pessoa míope, com os olhos problemáticos, em vez de olhar ao seu redor, conseguir ver as necessidades, conseguir olhar o seu Senhor, no amor que Ele te oferece, naquilo que Ele te entrega, você olha para as suas circunstâncias. Um meio tão pequeno e tão finito comparado ao que você tem próximo de você. E é diante desse contexto que nós olhamos nos versículos seguintes. Versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, o seu corpo... Eu vou começar de novo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. É curioso como Cristo, a nos falar agora, diante de todo esse contexto, Ele está falando e está trazendo nossos olhos como a própria luz, aparentemente. Quando, de fato, o que Ele está querendo nos ajudar a entender é que é por meio deles que a gente recebe a própria luz de Cristo e consegue enxergar as coisas. Meu e seu olho produz algum tipo de iluminação, de luz? Não. É um sensor. A luz tem alguma fonte de luz que bate em algum lugar e reflete. É a partir dos nossos olhos que a gente interpreta a luz. E o restante do nosso corpo responde a isso. Eu consigo tocar aqui porque meus olhos estão reconhecendo o que está diante de mim. Eu desvio de uma pedra porque meus olhos, a luz bate, por meio dos meus olhos, interpreta isso e eu consigo desviar, saber o caminho correto. Se nossa visão está deturpada, a gente não consegue e não vai tomar as decisões adequadas. Não vai enxergar de forma apropriada. Vai ter problemas na maneira que a gente vai reconhecer as coisas, o nosso meio, as pessoas, e vai deixar de enxergar, como eu falei. Olhos inadequados vão fazer você ter uma visão míope da sua circunstância, da sua vida, deixando de enxergar o Senhor, o nosso Senhor, e as pessoas próximas de você, olhando apenas de forma egoísta. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quer dizer que você vai conseguir avaliar de forma apropriada, adequada. Até mesmo a experiência que você está passando. Diante de um comentário, eu achei muito curioso. Como nossos olhos funcionam. Eu vou pedir para rapidamente, pode desligar as duas lâmpadas daqui, do culto. Inicialmente, você pode ligar novamente. No simples fato de acabar a luz e trazendo um paralelo para as circunstâncias difíceis que você passa, parece que tudo se escureceu. Parece que a claridade que tinha sumiu. Se deixasse mais 1 minuto aquela luz desligada, o que aconteceria? Como nossos olhos funcionam, se estão funcionando bem, essa penumbra que vai aparecer, que vai estar diante de nós, você vai começar a identificar melhor a luz. Por mais que tenha pouca luz, ela estará lá. Você vai conseguir enxergar melhor, me enxergar melhor, apesar de que todas as luzes daqui foram apagadas. Se seus olhos estiverem funcionando bem, nos momentos mais difíceis que você pode passar, você não deixará de enxergar a mão de Deus presente. Por um momento pode parecer tão difícil que parecer completamente escuro diante de você, ao seu redor.
você pode se sentir frustrado, desamparado. Mas, porque nosso coração é falho. Mas em poucos segundos depois, você vai avaliar o que você está passando ao seu redor e vai dizer, Deus ainda está aqui. Pode estar tão difícil, Deus continuará lá. Se seus olhos forem bons, o seu corpo vai responder de forma adequada. Seu coração não virá ter uma frustração contínua, porque estará ainda assim apegado. Seu valor, que você tem de mais precioso, estará no Senhor. A sua mente não continuará a trazer pensamentos inadequados, culpando o próprio Deus daquilo que está acontecendo, sabendo que quase todos os problemas que nós passamos é por causa do pecado do homem. Nós vamos reconhecer nesse Deus um Deus perfeito e justo. E um Deus que nos ama. E como a gente viu em Romanos capítulo 8, um amor que nunca se afastará de mim e de você. Pode vir a morte, circunstâncias da vida. Podem vir seres que a gente não tem controle. Podem vir autoridades sobre nós. Não tirarão de nós o amor do nosso Senhor, se nossos olhos são bons. Se porém seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe dentro de você são trevas, que grandes trevas serão. Nesses casos, não importa quanta luz há ao seu redor, quão segurança você pode ter, quão aparente alegria você vai apresentar. No fundo, continuará cego. Continuará tendo problemas e não vai conseguir enxergar as pedras na sua frente, irá tropeçar, irá cair, irá se machucar, porque não enxerga de forma adequada aquilo que você está presenciando. Nosso desejo é para que, por meio da luz do Evangelho, tire a nossa cegueira, primeiramente da salvação, onde eu e você estamos perdidos e sem Cristo, nenhuma esperança há para mim e para você. Não há alegria real sem Jesus Cristo. Somente Ele te oferece a paz verdadeira. Primeiramente, nós devemos reconhecer isso diante da nossa necessidade de recebermos essa luz de Cristo. E depois, aqueles que já o seguem, quanto mais próximos da pessoa de Jesus Cristo, mais receberemos de sua luz, mais reconheceremos a sua boa mão ao nosso redor, mais alegria e paz teremos, independente de onde estivermos. Lembrem dos discípulos dele, junto com ele na tempestade. Apesar de que estavam ao lado do Senhor dos Senhores, o governante de toda a terra, o ser mais poderoso que poderia existir, estava ao lado deles. Eles temeram, porque seus olhos não estavam fitos no Mestre. Se nós temos nosso relacionamento próximo dele, independente do mar agitado à nossa volta, continuaremos firmes. E para encerrar, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Há somente um Deus em sua vida. Há somente um que é capaz de te satisfazer. E por mais que nossa tendência é olhar diante da passagem, inclusive, para as riquezas como algo problemático, existe muito mais problemas do que isso. Às vezes, o Deus na sua vida pode ser a autossatisfação. Você buscar conforto e buscar isso com tanto empenho que tornou-se um Deus para você. Hoje em dia, temos visto cada vez mais pessoas que se empenham tanto para se dedicar na sua saúde, têm uma alimentação tão regrada, atividades físicas tão regulares, que isso se tornou um Deus para eles.
porque agindo dessa forma terá uma vida mais longeva e terá segurança de mais anos posteriores. Isso é ruim em si? Não. O problema é quando a sua segurança está nisso, onde seu coração depende disso para se satisfazer. Nós não podemos servir a dois senhores. Nossa servidão, a ideia é essa. Nossa escravidão é esse Deus. Ele que governa nossos passos, governa nossa vida, nossos projetos futuros. Se nós vamos nos dedicarmos ao nosso trabalho, que seja para agradá-lo, para glorificar o nosso Deus no nosso trabalho, em nossos cargos. Se vamos nos dedicar para honrá-lo também com o nosso corpo, com nossa saúde, façamos isso para glorificar a Ele, e não para exaltarmos a nós mesmos. Esse é um desafio. E eu acredito que, principalmente em nossos dias, onde cada um de nós é desafiado, na verdade, não, cada um de nós é encorajado a olharmos de forma cada vez mais egoísta, é para isso que nós estudamos, para conseguirmos diplomas e termos trabalhos melhores, para que a gente possa crescer. Não é um problema por si só, mas vivermos para isso é sim um problema. E aqui, diante desse versículo, nós somos desafiados a, muitas vezes, sim, nos dedicarmos em nosso trabalho, em nossa profissão, nos dedicarmos em nossos estudos, sermos os melhores maridos o que seja possível, os melhores servos, mas sempre para agradar ao nosso Mestre, ao nosso Senhor. E por meio da nosso grande empenho, que seja testemunho da nossa fidelidade, nossa dedicação ao Senhor. Porque isso irá perdurar. Isso trará um legado de fidelidade e honra ao nosso Deus. Que isso seja mais, o que nós tenhamos de mais valioso. E eu gostaria de encorajar você a se apegar nessa verdade. Onde você talvez está passando por um grande desafio, mas não precisa ser abalado por essa circunstância. Onde você tem a certeza de que próximos desafios virão, mas o que você tem de mais valioso está nas mãos do seu Deus, do nosso Deus, onde nada pode ser tirado de lá. A nossa vida está nas mãos dele. Eu encorajo que você entregue isso também nas mãos desse Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo encorajamento que a gente encontra nessa passagem, pelo desafio que isso é. Eu realmente admito que isso não é fácil. Quero agradecer ao Senhor, porque não nos deixa viver de forma longe de Ti, mas sempre nos desafia a aproximarmos mais do Senhor, nos desapegando de todo o resto e correndo para os Teus braços. Obrigado pela garantia que temos do amor de Cristo e do perdão dEle. Que diante de tudo que a gente vai passar ainda na nossa experiência aqui nessa terra, sabemos que o Senhor estará lá, nos amparando, confortando, nos dando a segurança que a gente precisa. E isso eu sei que vem por meio da Tua palavra, mas tenho certeza que usa pessoas para isso muitas vezes, Teus servos, Teus filhos. E que a gente possa, diante da Tua promessa aqui, da grande segurança que a gente encontra naquilo que o Senhor nos garante, ter a paz que o Senhor oferece. Obrigado pela presença de cada um aqui. Possamos ter um bom restante de domingo ainda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje não teremos